Deus colocou um tema ao meu coração, que é: quando vai chegar a minha promessa? O tema é: quando vai chegar a minha promessa? Muitas vezes nós recebemos uma promessa. A palavra de Deus, segundo estudiosos, há mais de 8.000 promessas. E muitas vezes Deus já nos fez promessas. E todas as promessas se cumpriram? Não. Porque há um tempo de espera. O problema, e esse não pode ser o nosso problema, é o tempo. O tempo não pode ser nosso inimigo. Nós precisamos saber esperar pelo tempo da promessa. O que é promessa? É o compromisso de dizer ou de fazer alguma coisa. E quem é que faz a promessa? É Deus. E Deus não mente. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Mas nós temos que entender algumas coisas. A primeira delas é que há promessas que já se cumpriram. Gênesis 17:5. Diz assim, Gênesis 17:5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque o pai da multidão de nações te tenho posto. Foi uma promessa que já se cumpriu. Abrão, Deus mudou o seu nome para pai de multidões, pai de muitas nações. Daí veio Israel, as tribos de Israel, e vieram, todos nós, viemos dessa origem do pai da fé. E nisso, vamos abrir agora Isaías 53, versículos 4 a 7. Outra promessa que já se cumpriu. Isaías 53. Versículos 4 a 7. Versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. E Ele foi ferido e oprimido pelo Senhor, Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mais uma promessa de Deus, que já se cumpriu. Graças a Deus. E o outro exemplo é Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, na festa de Pentecostes, se cumpriu o derramamento do Espírito Santo. Estavam todos reunidos numa casa, e o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Então, na Bíblia há mais de 8.000 promessas,
sendo que muitas se cumpriram e muitas ainda vão se cumprir. Mas há promessas específicas para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a sua vida financeira. Há promessas da Bíblia e há promessas pessoais mesmo, íntimas para cada um de nós. Uma delas, para a minha vida, Deus levantou uma mulher de Deus um dia, há muitos anos, eu ainda namorava a minha esposa, e ela disse: olha, Deus te dará filhos. Ele disse até o número, que seriam 2 crianças, foi dito para nós. Deus mostrou também, quando eu ainda namorava, que eu e a minha esposa iríamos nos casar. Promessa específica, tem para mim e tem para você. E isso Deus revela, nos mostrando, nos confirmando o caminho, nos dando direções. Abra agora em Gênesis 1:8. Eu quero lhe fazer a pergunta: quando vai chegar a sua promessa? Com certeza você já pensou: Deus já me prometeu isso, Deus já falou comigo sobre isso, e já se passaram 1 ano, ou às vezes 10 anos, ou até mais do que isso. Ontem nos jovens, a palavra foi sobre José. E José, enquanto jovem ainda, um jovenzinho, ele teve um sonho, que o seu pai e seus irmãos se curvavam diante dele. Mas esse sonho demorou anos para se cumprir. Estudos dizem que foram 17 anos para se cumprir essa promessa. Imagina esperar 17 anos por algo. O tempo não pode se tornar nosso inimigo. Precisamos estar atento a isso. Deus tem promessa para esta igreja. Deus tem promessa para a sua vida. Quanto tempo você se converteu, né? E de repente você ainda está aguardando algo do Senhor. E aí você se pergunta: quando, Senhor? Quando vai chegar a minha promessa? Gênesis 1:8. Gênesis, vamos ler do 1 ao 8 rapidamente. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas, chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, e o segundo dia. O que Deus fez aqui? Fez o céu, fez a terra, mas aqui nós vemos que Deus fez a contagem dos dias. Deus fez a contagem do tempo. Até ouvimos algo aqui parecido na sexta-feira. Foi uma bênção com os adolescentes. Quero incentivar você a incentivar os seus filhos. A você que é adolescente, traga os seus amigos, porque foi uma bênção. As 2 últimas sextas-feiras, os pais puderam acompanhar, e nós tivemos o privilégio de aprender muito aqui, muito mesmo aqui nessas 2 sextas-feiras. E veio ao meu coração, e me trouxe esse entendimento, que Deus, Ele, ao criar os céus e a terra, Ele começou aqui a contagem dos dias, a contagem do tempo. Aí veio o primeiro dia, veio o segundo dia, veio o terceiro dia, e assim por diante.
Então, o tempo se iniciou. E a promessa, quando ela foi lançada, profetizada na sua vida, ou pela palavra, quando você leu, quando você estudou a palavra e creu nela, ou quando uma profecia foi lançada, ou um sonho de Deus para a sua vida, inicia o tempo a ser percorrido dessa promessa até ela se concretizar. Mas o tempo, como eu disse, ele não pode ser o nosso inimigo, mas muitos dizem que o tempo é implacável. Por quê? Porque ele não para e nem espera por ninguém, né? De repente, eu estava com 18 anos, que era o meu desejo, queria tirar carta. De repente, aos 30 anos eu estava me casando. Creio que demorei até, mas cada um sabe de si. Se eu tivesse conhecido a Jesus antes, eu teria me casado antes. Mas me casei com 30 anos e de repente eu estava com 2 filhas, né? Uma bebezinha. E de repente, 2 anos após, outra bebezinha. E hoje a minha filha com 13 anos, a mais velha, né? De repente eu olho no espelho e já estou grisalho. Não tenho nem 50 anos. Mas é muito rápido todas as coisas. Nossos filhos crescem muito rápido, as fases deles são muito rápidas. Devemos aproveitar cada momento, cada fase. Porque daqui a pouco é faculdade, daqui a pouco é casamento, né? E daqui a pouco são os netos, é muito rápido. Isso se Deus não nos chamar antes, porque nós não sabemos quando é a vontade de Deus. Enfim, o tempo ele é implacável nesse sentido. Mas Eclesiastes 1 e 2 diz o seguinte, que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um objetivo, há um propósito, há planos de Deus já estabelecidos para acontecer aqui na terra. E há um tempo específico para isso. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo, matar, curar, derribar, edificar, chorar, rir, prantear, saltar e assim por diante. Há tempo para todas as coisas. Só que existe 2 tempos, o tempo de Deus, que é chamado de Kairos, e o tempo do homem, né, que é o tempo Cronos. Mas o tempo de Deus é perfeito, não o tempo do homem. E muitas vezes a gente erra porque a gente não espera o tempo de Deus, a gente quer agir no nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é a eternidade. O tempo de Deus, por que é a eternidade? Quem é o alfa e quem é o ômega? Quem é o princípio e o fim? Né? É o Senhor. E a maior promessa que Deus nos faz é a vida eterna. Então muitas vezes nós queremos tantas coisas, buscamos tantas promessas, esperamos tantas promessas, né? Queremos nos casar, queremos comprar casa, carro, viajar, queremos promessas também espirituais, dons espirituais. Tudo isso é maravilhoso, podemos querer, podemos desejar bens materiais, devemos desejar dons espirituais. A Bíblia fala que nós devemos desejar os dons espirituais, devemos evangelizar, porque só assim as pessoas vão se converter. Quem vai se converter se não há quem pregue a palavra para elas? Devemos tudo isso, devemos fazer a vontade de Deus, mas sempre conscientes de que a maior promessa é a vida eterna. E todos nós que aceitamos a Jesus, somos filhos de Deus, nós somos herdeiros da eternidade. É um privilégio. Isso é maravilhoso. Essa promessa
Se só fosse essa a promessa, já seria tremendo e maravilhoso. Mas Deus tem muito mais para nós. Mas nós temos que ter essa consciência de sermos filhos de Deus e herdeiros da promessa. Nós já temos que nos regozijar, já temos que dar glória a Deus e aleluia todos os dias, amém? Vamos fazer isso agora? Glória a Deus! Aleluia! Sim, você é filho, você é filha de Deus. Você não morrerá, mas viverá eternamente nos céus com o Senhor. Jesus disse que iria e faria moradas, prepararia lugares para nós. Então, amados, nós somos privilegiados, nós somos abençoados já, nós já somos abençoados, amém? Porém, Deus tem mais ainda para nós, e devemos entender alguns detalhes em relação a essa espera das promessas. Eu quero falar duas coisas agora. Primeiro, o que fazer enquanto a promessa não chega? O que fazer? Mas antes eu quero falar o que não fazer, que também é muito importante. Enquanto a promessa que Deus fez para você, enquanto as promessas de Deus que estão aqui, neste manual de vida, nessa palavra bendita e gloriosa, enquanto não se cumprem as promessas, o que não fazer? Não dê uma mãozinha para Deus, não dê um jeitinho, não dê uma forcinha para Deus, não faça isso. Por quê? Porque aí porque se você fizer isso, não pense que você vai acelerar a promessa, não vai, pode até atrapalhar, pode até retardar. Muitas vezes eu faço essa oração: Senhor, não me deixe impedir ou retardar aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu posso dizer não, eu tenho poder de escolha, Deus me deu o livre-arbítrio. Então, se eu disser não, não vai acontecer. Se eu recuar, Deus não terá prazer. Se eu sair do propósito de Deus, se eu não estiver no momento certo, no lugar certo, na hora certa, também não acontece. As promessas de Deus, elas se manifestam quando nós estamos com o Senhor. Por exemplo, simplesmente assim, a vida eterna. Somos herdeiros da vida eterna. Por quê? Porque estamos em Cristo, cremos nele, nos tornamos filhos de Deus. Tivemos esse livre-arbítrio, tivemos essa escolha, escolhemos nos tornar filho de Deus, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas se eu não tivesse aceitado isso, eu não herdaria a promessa. Por isso, em muitas na nossa caminhada, não saia do propósito de Deus. Eu vou explicar com um exemplo para facilitar. O que é dar um jeitinho para Deus? E aí pode tudo dar errado. Imagina uma irmãzinha, é só imaginação, tá? Aqui não acontece, não vai acontecer. Uma irmãzinha de Deus, cheia do Espírito Santo, serva do Deus Altíssimo, tem ministério de dança, louvor, ou até dar aula, eu não sei qual é o ministério dela, ela é uma bênção na igreja. E aí, atingiu a idade, 19 anos, e ela quer se envolver, ela quer se casar, e ali, Deus usa e fala para ela que vai preparar para ela um marido abençoado. Ela, amém, eu recebo, porque a família é um projeto de Deus. E ali ela recebe isso no coração dela. Só que um mês depois, ela recebe um convite de ir numa festa do mundo. E lá, um rapaz muito bonito, muito bem vestido, e ali, bom de conversa, começa a trocar uma ideia com ela, e ela se encanta por ele, ela já começa
lembrar da promessa. Puxa, Deus me prometeu e eu estou querendo tanto. E o cara se engraça com ela passa o telefone, aí começam a paquera, os encontros, o namoro e tal. E nisso tudo ela já começa a dar glória a Deus e aleluia, porque ela já acredita que a promessa está se cumprindo. É o marido que Deus preparou. E ela se casa, e quando ela casa, o marido proíbe ela de vir à igreja. Quando ela casa, o marido mostra quem ele é, um descrente, e se torna inimigo dela, prende ela, impede ela até de continuar na obra de Deus. Então, como ele poderia ser a promessa de Deus para a vida dela, se ele foi impedimento para ela continuar no caminho do Senhor? Então, ela se permitiu dar um jeitinho, dar uma forcinha, dar uma mãozinha para Deus, né? Ela não soube esperar. Já o primeiro que aparece após a profecia, ela já vai a esse, sendo que o que é o ideal? É esperar o tempo de Deus. É não ir pela aparência, porque as aparências enganam mesmo. Só Deus conhece o coração e o íntimo do ser humano. Então, o que o homem e a mulher antes de casar devem fazer? Orar, jejuar, buscar em oração a confirmação de que este sim é o escolhido, é o preparado. E aí Deus vai ter um casal abençoado na obra de Deus. Então, muito cuidado. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. E principalmente orar e jejuar. Não apressa-te em fazer com que a sua promessa se cumpra. Um outro exemplo para ficar também claro. Você recebe uma profecia, a Bíblia fala que você terá vida em abundância, e aí a Bíblia fala que Deus suprirá suas necessidades, e aí você resolve, não, a Bíblia falou, eu vou pôr em prática, eu vou usar a minha fé. Mas não foi Deus que falou que era para você fazer isso. A Bíblia fala que você vai prosperar, que Deus vai suprir suas necessidades, mas aí você decide comprar um carro zero. Você vai lá em tal empresa e faz um financiamento de um carro zero para pagar R$ 2.500 de parcela. Não, eu vou usar a fé, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir pagar. Mas a fé é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E Deus não mandou ele fazer, você ir lá e financiar um carro zero. Aí a promessa era um carro zero, mas aí ele foi dar uma mãozinha, foi acelerar as coisas, e aí muitos colocam no carro, foi Deus que me deu. E depois, quantos carros que eu já vi apreendido através de processos judiciais, já vi em leilões lá, foi Deus que me deu o carro apreendido lá. E aí? Por quê? Foram dar uma mãozinha para Deus. Nós devemos esperar no Senhor a promessa, fazer a nossa parte, sendo fiel em Deus, sendo fiel com Deus em tudo, e Ele vai prosperar, é consequência. A prosperidade é consequência da obediência, a prosperidade é consequência da fé, é plantar e colher, é ser fiel, no pouco e no muito te colocarei. Vocês entenderam o que é não fazer, não dar uma mãozinha para Deus? Nós devemos buscar o Senhor, orar, consultar o Senhor, amém? Agora eu quero falar para vocês o que fazer enquanto a promessa não chega. O que não fazer nós já sabemos. Tomar muito cuidado, orar, jejuar antes de tomar qualquer decisão e não dar essa mãozinha para Deus. Deus é autossuficiente, muito, muito poderoso para fazer tudo por nós. Agora, o que fazer enquanto a promessa não chega? Primeiro, você deve buscar a Deus e não somente a promessa. Porque quando vem a promessa, aí você fica focado na promessa e para de buscar Deus, ou você só faz as coisas voltado para a promessa. Não
nós devemos buscar Deus. A promessa vai se cumprir no tempo dela, no tempo certo. Então, Deus é o nosso Criador, nosso Pai, nosso amigo, nosso Salvador, e devemos buscá-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele vai fazer, não por aquilo que Ele vai cumprir em nossas vidas. Nós vamos buscar o Senhor porque nós o amamos. Se nós existimos, vivemos ou trabalhamos, é porque por causa do Senhor, amém? Tudo que somos e tudo que seremos, e tudo que temos e tudo que teremos, é por causa do Senhor. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O propósito da nossa vida é o Senhor, é Deus. Não é onde nós vamos chegar, não é o que nós vamos ganhar, não é a promessa, e sim o Senhor. O nosso alvo é Cristo. Deus já puxou a minha orelha em relação a isso, abriu os meus olhos, porque quando Deus te faz uma promessa, você não precisa ajudar Ele. O seu papel é fazer a sua parte de buscar Ele, o resto vai se cumprir. Você só tem que se preocupar em agradar a Deus, e não agradar homens, não dar uma mãozinha para Deus, porque Deus é fiel, amém? Então, primeira coisa, buscar a Deus e não a promessa. Segunda coisa, você precisa ter no seu coração que se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Números 23, 19 foi o que eu acabei de falar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ué, Deus não é capaz de cumprir o que Ele falou, o Todo-Poderoso? Ou por acaso, Ele é mentiroso? Não, Ele é verdadeiro. Diabo sim é o pai da mentira. E a maior mentira que ele fala é que a sua promessa não vai chegar, ou que você não é digno da promessa. Se Deus prometeu, vai se cumprir, amém? Então repita comigo: a minha promessa vai chegar, pois o meu Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, o que você deve fazer enquanto a promessa não chega? Primeiro, busque a Deus, deixe a promessa, calma, promessa é consequência. Segundo, se Deus prometeu, vai cumprir, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E terceiro, seja humilde e dependa de Deus. Seja humilde e dependa de Deus. Talvez você pense, a promessa não vem, eu estou fraco, estou sendo humilhado, estou desanimado, eu não posso, eu não estou conseguindo. Isso, estamos sujeitos a passar. Somos carnais, somos fracos mesmo, mas nós devemos mudar o foco. Tudo é uma questão de foco. Quando esses pensamentos, essas setas malignas vierem para te desanimar, para te derrubar, para te querer, te convencer de que a promessa não vai acontecer, de que Deus não te ama, de que Deus vai falhar com você, não acredite nisso. Responda com fé, responda os pensamentos que não são de Deus. Responda esses pensamentos que não são de Deus com pensamentos que são de Deus. Por exemplo, quando eu estou fraco, diga: Deus me fortalece. Quando você pensa, eu sou humilhado, diga: Deus me exaltará. Quando você pensa, estou sendo diminuído,
Sim, Deus me dará o crescimento. Joga para Deus. Eu estou desanimado. Deus me animará. Eu não posso. Diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Nunca diga eu não posso. Diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Devemos declarar a palavra. O inimigo quer dizer, quer nos deixar para baixo, quer nos enfraquecer. Somos fracos sim, mas temos um Deus forte. Somos limitados sim, mas temos um Deus ilimitado. Eu só posso fazer algumas coisas, sim, mas temos o Deus do impossível. Amém? Servimos o médico dos médicos, servimos o Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. E é esse o nosso Deus que devemos crer e que devemos confessar. Amém? Glória a Deus. E mais um item. O que fazer enquanto a promessa não chega? Precisamos acreditar sempre. Repito, precisamos acreditar sempre, independente do tempo. José ficou preso anos. Como eu disse, estudos apontam que foram 17 anos, desde a promessa até ele se tornar governador e os pais se curvarem diante dele. É tempo, né? É tempo. Mas ele continuou servindo a Deus. Deus continuou agindo na vida dele, interpretando sonhos e o colocando em local de destaque. Mesmo na prisão, ele tinha local de destaque. Depois se tornou governador. Mas por quê? Ele creu. Ele continuou crendo. Virão adversidades. Uma delas é o tempo. Virão dificuldades. Virão setas malignas. Virão adversários. Mas nós temos que continuar crendo, independente do tempo. A promessa vai se cumprir, amém? Apenas não pare, apenas não desista, porque eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Outro ponto, descansar em Deus. O que devemos fazer enquanto a promessa não chega? Além de tudo isso, além de continuar crendo contra a esperança, devemos continuar crendo, independente do tempo, devemos descansar em Deus. Salmos 37, versículo 4 a 7. Salmos 37, versículo 4 a 7. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Uma vez, uma tia, ela definiu o que é viver. Ela disse assim, minha tia, para mim viver é esperar. Como assim? Eu perguntei, né? É esperar. Você espera o horário de ir para o culto. Depois você espera o horário de acabar o culto. Depois você espera o horário de dormir. Depois você espera o horário para levantar. Aí o horário para você ir trabalhar. Aí você espera o almoço. Depois você espera o retorno ao trabalho. Depois você espera a saída. Espera o jantar. Aí você espera. E aí, ela foi a definição dela. Achei bem interessante. Porém, nós devemos esperar no Senhor. Porque Ele é fiel. Ele é fiel em cumprir a sua palavra, em cumprir as suas promessas. Devemos esperar nele. Ele diz na sua palavra que ele concederá os desejos do seu coração. É uma promessa. É uma promessa. Ontem nós falamos aqui, a minha esposa, ela tinha um desejo. Sabe qual era? Casar com um homem que usaria terno e gravata. Se cumpriu, casou com um advogado. Se cumpriu. Então, tem desejos que Deus realiza.
Eu me lembro, eu falei ontem também que eu queria namorar uma morena quando eu estava em São Paulo. Mas eu era muito tímido e tal, eu fiquei lá na minha. E quando eu vim para Penápolis, eu comecei a namorar uma morena muito mais bonita que aquela, que é a minha esposa. Então Deus realiza os desejos do nosso coração, amém? Glória a Deus. Você desejou alguma profissão, e aí Deus deu condições de você fazer uma faculdade. Claro que você fez sua parte. Qual foi? Estudar, passar no vestibular. A nossa parte nós temos que fazer, amém? Mas Deus, Ele coopera em nosso favor, para que se cumpra primeiro os sonhos de Deus, e também os nossos desejos, os nossos sonhos. Deus realiza os nossos sonhos. O que precisamos é nos entregar para o Senhor, confiar nele. Sabe uma criancinha de 2 anos, seu filhinho de 2 anos, você põe ele aqui em cima, ó, põe ele aqui em cima do sofá, e aí você fala, vem filho, pula, pula. Ele faz o quê? Se joga no seu braço, se joga no braço do pai, né? Eu pegava a minha filha, pequenininha, 1 aninho, e fazia assim. Mas ela dava risada e gostava. E não passou na mente dela, e se ele deixar eu cair? E se ele não me segurar? Ia muito alto. Não. O que fazia? Ela só ria, tinha certeza que ela ia cair nos braços do pai. E nós temos que ser como crianças, temos que ter essa fé de não duvidar. Quando você chega para uma criança e fala, uma vez fazer uma visita numa casa, e aí a criança falou, eu quero foi um chocolate, eu quero um chocolate e tal. Não, na próxima vez eu trago. Aí passou, aí eu voltei na casa, quando eu cheguei lá, você trouxe o chocolate? Ela creu, ainda bem que eu levei. Mas eu poderia falhar, ter me esquecido, mas Deus não falha. Aquilo que Ele fala se cumpre, amém? Então, devemos crer como uma criança que acredita no seu pai, que o pai é um herói, né? Devemos acreditar em Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso provedor, nosso amigo. Ele nos ama e Ele quer realizar os desejos do seu coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então precisamos descansar. Imagina um pai muito rico, e ele promete para a filha tem 17 anos, daqui 2 dias ela vai fazer aniversário, e ele fala assim, filha, eu vou te dar um carro. Você acha que essa filha vai duvidar? O pai é muito rico, vai fazer aniversário daqui 2 dias, ela já está preparando, já foi comprar o chaveiro, já está ligando para as amigas, no meu aniversário nós vamos dar uma volta com o meu carro novo. Isso é crer na promessa. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Porém, às vezes não são 2 dias. Às vezes a espera são 2 anos ou até mais. Por quê? Porque Deus sabe o tempo certo de nos abençoar. Às vezes, se Ele nos abençoar, nos entregar algo antes do tempo, sem a gente estar preparado, vai virar uma tragédia. A gente estraga. A bênção se transforma em maldição. Se a gente não estiver preparado para assumir uma responsabilidade, pode dar tudo errado e pode afetar outras vidas. Então é muito importante estarmos maduros, e Deus sabe disso, e Ele só vai nos entregar algo, principalmente quando diz respeito a vidas, a sua família, quando você está preparado. Mas por que às vezes eu recebi algo e deu errado? Porque não foi Deus que te deu. Às vezes foi o inimigo. Como o inimigo pode preparar um namorado, o Satanás envia um namorado das trevas, para que a luz se apague.
Porque muitas vezes era para a luz brilhar e as trevas ir embora. A menina ganhar o pretendente ou vice-versa. Mas aí, às vezes, acontece, infelizmente, de tirar da igreja e de tirar dos caminhos do Senhor, enquanto que deveria ser ao contrário. Jugo desigual. Casamento com jugo desigual é muito complicado. É igual sociedade. Sociedade com pessoas que pensam diferentes, vai dar certo? Precisa ter a mesma visão, precisa ter o mesmo propósito, precisa ter o mesmo pensamento. Isso chama unidade. Unidade. Um homem e uma mulher se tornam uma só carne. Deixam sua família e passam a ter a mesma visão. A sua casa, os seus filhos, o seu trabalho. E é por isso que muitos casamentos não dão certo. Porque o marido quer continuar levando a vida de solteiro, continuando, tendo a sua liberdade, mas muda a responsabilidade é outra. Se não houver renovação de entendimento, não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o marido ou a esposa não renova o entendimento, não deixa a sua família para constituir uma nova família, não tem como experimentar um casamento feliz, um amor conjugal, porque há interferências externas. Então é muito importante nós entendermos que enquanto a promessa não vem, devemos descansar no Senhor. E quem descansa, ele crê. Quem descansa, crê. Não, vai acontecer? Vai. Eu estou descansando, estou tranquilo, vai acontecer, estou só esperando. Mais cedo ou mais tarde, eu não estou preocupado se vai ou não vai acontecer, ou quando vai acontecer. Minha preocupação é Deus, é hoje, é eu servir o meu Deus, é eu estar com o meu Deus, é eu fazer a vontade do meu Deus, amém? E por último, mas eu vou recapitular. Primeiro item que você deve fazer enquanto a promessa não chega. Primeira coisa, continuar buscando Deus, não a promessa, busque a Deus. Segundo item, o que você deve fazer enquanto a promessa não vem? Buscar Deus e depois? Oi? Esperar. Por que você vai esperar? Porque Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Então tenha no seu coração que Deus falou e Deus não mente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Devemos também acreditar sempre, independente do tempo. E devemos descansar em Deus, porque quem crê, descansa. E por último, seja e continue obediente. Continue obediente. Quem que é um filho desobediente? Ninguém. A obediência traz bênçãos. A obediência à palavra do Senhor faz toda a diferença. Porém, a desobediência atrai maldições. Deuteronômio 28, nós já sabemos: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. Será bendito no campo, será bendito na cidade, será bendito, será bendito, será bendito. Porém, no versículo 15 em diante, se não deres ouvido, essas maldições te alcançarão. Mas é Deus que põe maldição? Não. A desobediência abre uma porta, abre uma legalidade, abre uma autorização para o mal entrar. Mas por que minha promessa não chega? Por que está dando tudo errado na minha vida? Desobediência. Precisamos nos posicionar, sermos obedientes a princípios, sermos obedientes ao nosso Pai. Amém? E o que vai acontecer se eu e você obedecermos a Deus? Enquanto a promessa não chega, ela vai chegar. Como?
Abra em Deuteronômio 28, 2. Quero convidar o louvor para subir, por favor. Deuteronômio 28, 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quando que as bênçãos alcançarão? Quando que as promessas chegarão? Quando ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Deus hoje nos deu a direção. Deus falou conosco hoje, através da sua palavra, através dos louvores, né? Através da oração. E assim, se nós permanecermos com Cristo, permanecemos na palavra, as bênçãos, nós não vamos correr atrás de bênção, elas virão e nos alcançarão. Amém? Só que há um tempo, e esse tempo é para nos moldar, esse tempo é para nos preparar. Tem como você alimentar uma criancinha de 6 meses, que come papinha, você dá uma feijoada para ela? Não, a criancinha tem que crescer, está preparada para poder saborear aquela feijoada gostosa, com bastante farinha. E é isso mesmo, nós precisamos estarmos preparados, nós temos que nos preparar para aquilo que Deus tem para nós, e Ele nos prepara, mas nós temos que estar com o coração aberto e disponíveis para isso. A nossa parte nós temos que fazer. Por exemplo, voltando aos dons espirituais, a Bíblia fala: buscai com zelo os dons espirituais. Buscar, porque cabe a você buscar, e Deus vai lhe entregar no devido tempo. Amém? Então, conclusão: você precisa obedecer a palavra de Deus, e a Bíblia nos ensina que é preciso buscar a Deus e não somente a promessa, ter no seu coração que Deus prometeu e que Ele quer e vai cumprir suas promessas, porque Ele não é mentiroso, Ele é fiel. Ser humilde e depender de Deus, devemos ser humildes e depender dEle, acreditar sempre, independente do tempo, acreditar, não desistir, não parar, descansar nele, porque quem descansa é porque crê, e quem crê vai receber. E por último, obedecer, porque quando entra a desobediência, aí quebra aliança, quebra princípio. E aí, por que aquilo não aconteceu? Por que eu não fui abençoado? Por que isso? Por que aquilo? Um exemplo disso foi Lúcifer. Ele se rebelou contra Deus, e ele perdeu, caiu do céu, ele perdeu a sua posição, ele perdeu a bênção de estar louvando o Senhor. Então, todo pecado tem consequência, mas toda obediência também tem. A obediência, como nós vimos, as bênçãos nos alcançarão. Nessa caminhada, nessa vida, não tem como, vamos passar por altos e baixos. Faz parte do crescimento e do amadurecimento. Nessa caminhada, vamos passar, não tem como, por desertos e vales. José não passou pela cova? Jesus não passou pelo deserto? Sim. E Jesus não sofreu perseguições, não teve dificuldades? Sim. E nós seremos maiores que o Mestre? Não, não seremos, não somos e não seremos, mas com Ele somos mais que vencedores. Amém?